Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor de escola bíblica dominical, diretamente do canal EBD para você, né? Então iremos estudar hoje aqui sobre uma pessoa que é relatada no livro de Lucas, no livro de Atos, que é essa pessoa aqui, olha, Teófilo. Quem foi Teófilo? Amém, meus irmãos? Então iremos iniciar aqui essa aula. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao canal EBD para você. E Lucas, ele fala ali no primeiro capítulo, como diz aqui em Lucas capítulo 1, versículo 3. Vamos ler aqui, Lucas capítulo 1, versículo 3. Lucas, livro de Lucas, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Aí essa expressão aqui, descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Alguns dizem que esse Teófilo, na verdade, era uma simbologia da Igreja de Cristo. Mas eu não acredito que seja uma simbologia da Igreja de Cristo. Quando nós lemos aqui e pesquisamos do que Lucas falou aqui, estudando a própria lição, estudando dentro da própria Bíblia, perdão, nós vemos aqui que dá a entender que era uma pessoa, que não era um símbolo. É o que nós iremos aprender aqui, certo? Vamos lá. Então, tanto em Lucas capítulo 1, versículo 3, como em Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas ele dedica a Teófilo, certo? Então ele fala aqui, é bem claro quando ele dedica esse livro, tanto em Atos como em Lucas, ele dedica a Teófilo, certo? O nome Teófilo, certo? Significa amigo de Deus, ou aquele que ama a Deus. Então tem significado o nome Teófilo, certo? O nome Teófilo. Nós vemos aqui que esse nome Teófilo ele era comum tanto entre os judeus, certo? Entre os judeus, como entre os gregos. Então era um nome comum naquela época. Então nós vemos lá, por que eu acredito que isso era algumas pessoas, alguns estudiosos acreditam que era uma simbologia de Lucas, que Lucas utilizava ali. Mas nós vemos aqui que era uma própria pessoa, apesar que a Bíblia não revela a sua identidade de quem era esse homem. Mas nós vemos aqui que Lucas ele usa o termo excelentíssimo, certo? Ele usa esse termo aqui, ó, excelentíssimo, que vem do grego, de uma raiz grega, dessa aqui, ó, kratiste, que é um termo de importância singular. Então ele usa esse termo aqui, né, kratiste, que é do termo que vem do termo de importância no grego, que é uma importância singular, ou seja, que era como se fosse um título, né, uma pessoa que tinha uma importância no meio da sociedade. Por exemplo, nós vamos ver aqui em Atos capítulo 26, versículo 25. Vamos ler Atos 23. Atos 23, versículo 26, diz o seguinte: Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevinha a mim como... vamos aqui... E o livrei informado que era romano, certo? Então nós vemos aqui que não era o versículo 26. Não, perdão, eu que pulei aqui. Era o versículo 26 mesmo, eu que pulei. Versículo 25. Escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix. Quem era Félix? Ele era o governador. Ele era um procurador romano. A Félix, potentíssimo governador, saúde. Nós vamos ver aqui agora em Atos, capítulo 24, versículo 3, que diz o seguinte: Então, visto como por ti, tanto em paz e por tua prudência, se fazem a este povo muitos e louváveis serviços,
sempre e em todo lugar, ó potentíssimo Félix. Então falou aqui de Félix também. E agora Atos 26, 25, que diz o seguinte: mas a ele não deliro, ó potentíssimo Festo. Então nós vemos aqui que Lucas, tanto em Atos 23, 26, 24, 3, 26, 25, ele usa o termo potentíssimo. Certo? Então nós vemos aqui que dá-nos a entender que que Teófilo, ele pertencia, certo, a uma alta classe social. Ele não era uma pessoa comum do povo, ele não era uma pessoa pobre, né? Ele era uma pessoa de autoridade, certo? Nós vamos ver aqui. Por que ele era uma pessoa de autoridade? Ele poderia ser o quê? Ele poderia ser um administrador financeiro, um administrador. Ele poderia ser, a Bíblia não relata, né? A Bíblia não relata se ele era grego, se ele era romano, se ele era judeu, se ele era prosélito, se ele era cristão. Agora, porém, é o seguinte: se Lucas escreve o seu livro, tanto o livro de Lucas tanto quanto o livro de Atos, e dedica a Teófilo, então dá-nos a entender que ele era um cristão, certo? Um cristão gentil, um cristão, porque nós vemos aqui que o próprio Lucas dedica, né, ao excelentíssimo Teófilo. Então a Bíblia não fala a identidade dessa pessoa, mas dá-nos a entender que ele era um cristão gentil, certo? Então nós não sabemos a sua identidade. Nós vemos aqui que algumas pessoas dizem que ele poderia ser um senador romano, certo? Que ele poderia ser um senador romano, que ele poderia ser um nobre, certo? Um príncipe. Então, nós vemos aqui o seguinte, que provavelmente ele era um gentil, certo? Ele não era judeu, perdão, e ele era um morador de Roma. Então dá-nos a entender que ele era provavelmente um nobre, ou um príncipe, ou até mesmo um senador romano, certo? Era uma pessoa que tinha uma certa autoridade, ali uma pessoa de uma alta classe social. Nós vemos aqui que os livros dedicados, tanto na antiguidade, muitas vezes os livros ele era dedicado a alguém, certo? Então Lucas ele não foi diferente, ele escreveu o livro e dedicou a esse homem chamado Teófilo, certo? Então nós vemos aqui, mesmo não sabemos a identidade de Teófilo, nós temos uma seguinte certeza, que ele era amigo de Lucas. Então que Teófilo ele era amigo de Lucas. Então nós vemos aqui. Por quê? Porque Lucas, como eu já falei aqui no início, Lucas ele usa o termo excelentíssimo e usa o termo potentíssimo. Que tanto o termo excelentíssimo como o termo potentíssimo, ele é equivalente ao nosso Vossa Excelência, certo? Então, tanto esse termo aqui, potentíssimo, como excelentíssimo e potentíssimo, ele é equivalente ao nosso Vossa Excelência, certo? Então, nós vemos aqui que o próprio Lucas, ele fala sobre ele usa esse termo aqui, potentíssimo, se referindo a Félix e a Festo, que eram procuradores romanos, certo? Então, meus irmãos, vou parar por aqui, mas é isso. A Bíblia não revela quem é esse Teófilo, mas nós vimos aqui que ele era amigo de Lucas, porque Lucas endereçou esse livro para ele, dedicou esse livro a Teófilo. Então, que provavelmente ele era um cristão ou estava se convertendo a Cristo, certo? Ou ele era já um cristão servindo a Cristo, ou ele era um gentio que estava se convertendo a Cristo. Nós podemos ter essa seguinte conclusão, certo? Então vou parar por aqui. Paz do Senhor, apenas um vídeo curto, uma aula só para nós entendermos aqui de quem era Teófilo, mesmo não sabendo a identidade dele, mas nós sabemos que era uma pessoa importante, que era um amigo de Lucas. Então, como é bom nós também termos amigos. Então, provavelmente era um cristão ou uma pessoa, um gentio se convertendo ao cristianismo. Paz do Senhor e até a próxima aula.